A paz seja com todos, da parte do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder o início de uma nova semana para iniciarmos mais um estudo na Palavra de Deus. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que aqui fazemos, necessitamos das orações de vocês e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha porque ajuda o YouTube a disponibilizar para que outras pessoas também possam ouvir. E agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marcos Batista, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Marcos Batista, que Deus te abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Mandamos um alô especial para Ana Bela, é da Igreja dos Frades, lá em São Martim, Salvador, Bahia. Inival Monteiro é de Cacoal, Rondônia. Vivaldo Cadete é de São Bento do Una, em Pernambuco. Clemeilda Soares é de Vilhena, em Rondônia. José Norélio e Eugédia são de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Daniel José da Silva e Veneranda Evangelista são de Blumenau, Santa Catarina. Rose Ribeiro é de Piraju. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Te damos graças por este dia e esta nova semana que estamos iniciando, que tu possas estar conosco, nos abençoando, nos ajudando e que possamos buscar a tua presença em nossa vida a cada dia. Abençoa o estudo que fazemos a cada dia e o estudo de hoje, que o teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitarmos os teus ensinamentos e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estão aniversariando hoje, todos os que estão orando conosco, todos os que passam por lutas e problemas, dê vitórias a cada um conforme a tua vontade e que permaneçam firmes na fé. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que parabenizaram o nosso filho Victor Westphal. Ele ficou muito feliz, radiante, com tantas mensagens, tantos parabéns, e ele agradece a cada um de coração e com certeza vocês fizeram o dia dele mais feliz e ele se sentiu realmente um filho e uma pessoa amada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós iremos nesta semana continuar a nossa série Carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, nós estivemos aqui falando a respeito do plano que Deus estabeleceu, um plano de redenção, de salvação centralizado em Jesus. Nós não conseguimos a vida eterna, a salvação, a não ser através de Jesus. Não tem outro meio, outro caminho, é Jesus. E essa semana nós vamos então falar a respeito do poder desse Jesus que foi exaltado por Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que aquele que se humilhar será exaltado. E Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele deixou o seu trono lá na glória, deixou as suas vestes reais, né? Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, ele se tornou um de nós. Ele encarnou na Virgem Maria, nasceu como todos nós nascemos, viveu como todos nós vivemos, sofreu como todos nós sofremos, foi tentado como somos tentados, mas ele venceu. Aleluias, glórias a Deus, porque se não fosse a vitória de Jesus, nós estaríamos para sempre perdidos. Mas louvamos a Deus e exaltamos o nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar exaltando o nosso Senhor Jesus em nossa vida, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos negócios, nosso estudo, enfim, tudo que fizermos. Jesus, ele precisa ser exaltado. Jesus, ele precisa ser visto em nós, não nós. Nós não somos nada, não somos ninguém. Nós, quando nos colocamos nas mãos de Deus, ele nos usa. E então precisamos fazer com que ele apareça
e eu diminua. É o que disse, né, João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. E assim, irmãos, é a vida cristã. Nós não podemos nos sentir maiores nem melhores do que ninguém, superiores. Temos que ter humildade suficiente para reconhecer que nós somos dependentes do poder de Jesus em nossa vida. E então, Paulo, ele aqui escreve em Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, o Espírito Santo, ele é que tem esse poder para que nós, cristãos, possamos crer que Jesus, ele venceu, que ele foi exaltado, que ele está assentado à destra de Deus nas regiões celestiais, e o Espírito Santo, então, ele nos convence, ele nos dá forças e ele nos mostra a direção que nós precisamos seguir. E nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida cada dia, pedir a Deus, suplicar o batismo do Espírito Santo. E quando nós formos batizados com o Espírito Santo, nós vamos ser usados por Deus. Nós vamos estar a serviço do nosso semelhante. Por quê? Porque é o Espírito Santo que estará exercendo o poder sobre nós. Nós lembramos que Paulo, mesmo na sua prisão, aqui quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava na prisão em Roma, e Paulo ali recebia notícias dos irmãos por onde ele havia passado e que haviam se convertido. E então Paulo louvava e agradecia a Deus pela vida dos irmãos que permaneciam firmes na fé. E nesse caso aqui, ele está orando especialmente pelos Efésios. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, uma dessas orações do apóstolo Paulo. Eu quero lembrar a vocês que a Bíblia que eu tenho usado aqui para ler os versos é a Nova Versão Transformadora. E muitas pessoas perguntam qual é a versão que eu estou usando. Nova Versão Transformadora. Ela foi lançada, essa Bíblia não tem muito tempo, mas é uma Bíblia muito boa, fácil de ler e entender. Se você puder, compre uma. É uma Bíblia simples, não é Bíblia de estudo, é uma Bíblia simples, mas uma linguagem acessível a todos. Então aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo ele escreveu: Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O apóstolo Paulo aqui, mesmo preso, sofrendo na prisão por causa da fé, ele não deixava de orar e louvar a Deus pelos irmãos, pela fé deles. Irmãos, por que nós, às vezes, ao invés de nós louvarmos a Deus, de agradecermos, de exaltarmos o nome de Jesus, nós ficamos reclamando de nossa vida? Nós nos queixamos de tudo. E vejam que nós não sofremos nada em relação ao que Paulo sofreu por causa do Evangelho.
Às vezes nós sofremos não por causa da nossa fé, sofremos por causa de problemas que às vezes nós nos envolvemos e que criamos alguns problemas, consequência de coisas que nós fizemos, quem sabe, erradas, e aí nós começamos a nos queixar. É difícil, às vezes, nós vermos um cristão que tem uma palavra de louvor, de exaltação ao nome de Jesus. Nós precisamos aprender a agradecer, a louvar a Deus em toda e qualquer situação. Ainda o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, ele diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vejam, aqui no capítulo 3, nos versos 14 até o verso 21, o apóstolo Paulo orando para que os crentes em Cristo lá em Éfeso pudessem crescer espiritualmente. Então ele diz que quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro. Pensa em tudo isso o quê? O que ele falou aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, que nós lemos, pensando nos irmãos, na fé deles, em meio às provações, às tribulações, aos problemas que eles enfrentavam. Paulo agradecia a Deus, ele caía de joelhos. Temos nós, irmãos, agradecido a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias e especialmente pelos problemas que nós enfrentamos em nossa vida e pelas dificuldades, pelas tribulações. Temos nós louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus se porventura estamos passando por alguma provação e que seja causada por causa da nossa fé. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Agora, quando nós não temos nenhum problema por causa da nossa fé, não acontece nada, ninguém nos persegue, fala nada conosco, quer dizer que algo está errado. Porque nós precisamos viver o Evangelho de Jesus e aí nós vamos incomodar as pessoas. E aí nós vamos provocar para que elas se voltem contra nós. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, nós temos que ser gratos a Deus por causa dessas provações que passamos por causa de nossa fé e que nós não deixemos de orar. Ele diz que nós deveremos orar sem cessar e está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Não quer dizer que nós vamos estar de joelhos o tempo todo, não. A nossa atitude, a nossa vida, o nosso modo de viver é estar orando a Deus. Então, quando nós somos honestos nos nossos negócios, quando nós somos sinceros nas nossas palavras, quando nós amamos as pessoas, respeitamos as pessoas, nós estamos tendo uma vida de oração. Isso é orar sem cessar. Agora, muitas pessoas pensam que é ir lá para a igreja e passar ali 1 hora, 2 horas de joelhos, de consagração. Não é isso. Claro que nós precisamos orar também. Mas a nossa vida, o nosso modo de viver, tem que ser uma atitude de oração, de louvor e agradecimento a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos gratos a Ele e não reclamantes, mas que possamos louvar e exaltar este Senhor que tudo sofreu por nós, que deu a sua vida para nos salvar e que nós possamos viver a nossa vida para Ele. Nós agradecemos mais uma vez a vocês. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. Não nos esqueçamos o que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.